Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Delcio Barbosa e eu quero falar sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo aqui e hoje eu quero compartilhar, a palavra que está no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Olá. Então nós temos, um conceito, que se nós tivermos uma boa vida, uma vida assim com muita comodidade, com muito conforto, ou se nós formos assim uma pessoa extraordinária, que faz grandes coisas, assim, grandes obras, e sejamos assim, temos muito conceito, diante do mundo, diante das outras pessoas, nós viveremos bem e seremos felizes, Nós também não queremos, passar por problemas, por dificuldades, mas acho que todas as pessoas têm que passar por problemas, por dificuldades, para ali ter um coração forte, E também para abaixar o seu coração, Porque o homem, ele não quer, depender da graça e do favor, ele quer depender do seu esforço, da sua maneira, do seu conceito. Ele quer estabelecer o seu coração vivendo, assim, dos seus desígnios, dos seus próprios julgamentos, Sempre ali colocando à frente os valores, os princípios morais, mas ele não quer se tornar uma pessoa errada, nem uma pessoa incorreta. Também o homem, ele não vai querer depender do favor, ele vai querer esconder o seu coração, Então, se ele tiver, assim, com algum problema, alguma dificuldade, algum sofrimento, ele vai esconder as suas fraquezas e vai sempre, através do seu esforço, ele vai tentando, seguir ali um caminho. Quando surge uma dificuldade, então, por ele não abaixar seu coração, ele desiste, vou tentar outro caminho, assim ele vai se esforçando continuamente, Ele vai tendo esse tipo de julgamento, Então, quando o coração de uma pessoa se estabelece, através, assim, da sua própria justiça, então ela se tem, um autoconceito, e sempre vai ter problemas, assim, porque as outras pessoas não vão ter aquela mesma avaliação, não vão ter aquele mesmo conceito sobre aquela pessoa, que se acha, uma nota alta, uma nota 8, 9, 10, As pessoas vão, se uma pessoa avaliar ela com uma nota mais baixa, dentro, dessa justiça, desses princípios do mundo, ela vai acabar ficando difícil, Ela vai acabar ficando indignada, As relações vão ficar difíceis, para essa pessoa que se acha, assim, que teve o coração estabelecido. Aqui em 2 Reis, no capítulo 5, tem um comandante Naamã, e ele era um grande comandante, então ele tinha um grande conceito, então ele praticou grandes obras, ele comandava, ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que toma decisões e, praticamente ele não depende do favor de ninguém, ele depende apenas de seguir, o seu conceito, a sua justiça, Mas ali Deus permitiu um problema para ele, a lepra,
né, que foi crescendo, né, embaixo, né? Então, sempre quando nós temos dificuldades e problemas, né, e fraquezas no nosso coração, nós queremos esconder isso, né, com o nosso conceito, né, com as nossas obras, com as nossas boas intenções, né, cobrindo. O comandante Naamã, ele tinha lepra, mas ele cobria ali com a sua armadura, né, a sua armadura gloriosa, né, imaginamos assim, né, um comandante na frente de um exército, como era aquela armadura, né, aquele elmo, né, as suas armas, né, era algo, devia ser algo esplendoroso, né, magnífico, né, e um homem de grande posição e reconhecido, né, como um homem corajoso, de valores, de princípios, nos quais todos confiavam, né, todos os seus oficiais confiavam, né, mas Deus permitiu, né, essa lepra e esse problema chegou no coração de Naamã, né, ele sentiu essa fraqueza no seu coração, né, mas Deus preparou ali, né, um caminho, né, para ele, um caminho pela graça, pelo favor, né. Tinha uma menina cativa aqui no versículo, né, no versículo 2 e no versículo 3 diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra, da sua lepra. Então, ali Deus preparou, né, uma menina cativa, né, uma menina que qualquer um pode desprezar, né, uma menina cativa, escrava, né, muito vulnerável, muito pobre, que qualquer pessoa pode desprezar, mas ela, né, vendo toda aquela situação, ela disse: olha, o profeta de Deus em Samaria, né, ele fala em nome de Deus e ele restauraria a sua lepra, certo? Né? E Naamã se dirigiu então para, quando nós vemos mais adiante aqui nesse capítulo, a gente vai ver que Naamã foi até o rei da Síria e depois chegou até Eliseu, o homem de Deus, né, o profeta de Deus, Eliseu. Quando ele chegou para falar com Eliseu, né, Eliseu, então, aqui no versículo 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Né? No versículo 11, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Né? E ele continua: não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Né? Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do Senhor, a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então, né, quando ele chegou ele chegou com todo aquele diante de Eliseu, ele chegou com todo aquele conceito, né, que ele tinha, né, ele ainda estava ali se avaliando, né, se achando na realidade, né, assim como todos os homens, né, esse é o coração de todos os homens. Deus escreveu essa história falando da nossa pessoa, né? A gente se acha muito. Nós nos achamos, né? Que achamos que somos grande coisa. Então, Naamã, quando ele simplesmente, né, foi assim meio que foi desprezado, né? Mandou um mensagem: vai lá e diz para ele ir lá no rio mergulhar 7 vezes, né? E o Naamã, ele ficou indignado, né? O que tá pensando o quê?
né? Eu sou comandante aqui né? Tem que sair aqui, tem que impor as mãos, invocar o nome do Senhor e para curar a minha lepra, né? Ele não queria seguir, né, a palavra de Deus. Ele queria seguir o seu conceito. Ele já tinha o seu conceito ali na sua mente, né? Na sua cabeça, aquela coisa no coração dele, aquele coração ainda estava guiando, né? Ele tinha, né, um conflito no seu coração, ele tinha aquele sofrimento por causa da lepra, né? E ao mesmo tempo, depois, né, como ele ainda estava se achando, né? Estava com um conceito muito alto, se avaliando assim, como o mundo avaliou ele, né, durante toda a vida dele, ele não pôde abaixar seu coração, né, quebrar seu coração, né, para depender do favor. Ele ainda estava querendo que as coisas fossem de acordo com o seu pensamento, mas não é assim. E vieram ali os seus oficiais, né, e disseram, né, olha, não te pediu nada não foi nada difícil, né, o que te pediu. Então se chegaram a ele, os seus oficiais, e disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias, né? Então as pessoas, elas querem fazer grandes obras realmente, né? Elas querem se estabelecer, elas não querem depender do favor. Se fosse para subir, tipo, ó, vai lá no pico lá do Himalaia lá e lá faz assim, clama e chora e ora e pede perdão, né? E sobe lá e, né, sobe no Everest, né? No Everest, o pico mais alto desse mundo, vai lá e né, se ajoelha. Então, isso é super difícil, né? Subir num monte como esse, no Monte Everest, no Himalaia. Mas as pessoas têm esse coração de fazer coisas proezas, as coisas grandes, coisas muito bondosas, que tem muito valor diante do mundo, né? Mas as pessoas não querem abaixar seu coração, não querem mostrar a sua fraqueza. Mas Naamã, ele tinha que entrar no rio, né, para mergulhar 7 vezes, ele tinha que se despir, né, e ficar ali diante de todos, né, como um leproso, né. Então, ele, né, no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, diz assim, ó, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, realmente, Naamã, ele tinha que se despir, né, da sua pessoa, do seu conceito. Isso que representava ali toda aquela sua armadura. E nós também, né, nós temos que né, nos despir de todo o nosso conceito, de tudo aquilo que nós valorizamos nesse mundo, né, e realmente mostrar a nossa fraqueza no nosso coração e pedir, né, pela graça de Deus, né, depender da graça de Deus. E Naamã, ele foi, né, diante de todos viram, né, que ele era leproso, né, nesse momento né, todos perceberam, né, que, né, ele se tornou uma pessoa errada diante de todos e ele recebeu a graça de Deus. Diz aqui que ele ficou limpo, né, lava de ficar limpo, diz que a carne, como a carne de uma criança, e ficou limpo. Isso significa que Naamã, ele ficou sem pecado nenhum, por causa da palavra de Deus. Porque ele fez, está escrito aqui, ó, vamos ver aqui. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Então ele ficou limpo também. No tempo da graça, né, Deus, ele na nova aliança, ele disse que não se lembraria dos nossos pecados e das nossas iniquidades para sempre, né? E que através de Jesus Cristo nós fomos, né, santificados, né? E nós fomos justificados diante de Deus, né? Então, pela fé, nós somos justos e santos, sem pecado. Amém? Então,
É isso que diz o Evangelho, e isso que diz aqui a palavra também de 2 Reis, capítulo 5, né, quando o comandante Naamã, que tinha um grande conceito nesse mundo, mas era leproso diante de Deus. Então, de nada valia todo aquele conceito, porque ele, assim como todos nós temos que depender do favor, nós temos que depender da graça de Deus, né? E quando Deus ele ama, né, esse homem, então Deus ele permite esses problemas, essas dificuldades para que o homem abaixe o seu coração e dependa da graça de Deus, né? Como diz aqui, né? Sobreveio a lei para que avultasse o pecado. Então, né, quando o homem percebe diante da lei que ele, né, na sua justiça não vale nada, né, quando ele percebe que ele não pode cumprir a lei, realmente que ele só vai cometer pecados, né, ele então vai depender da graça de Deus, né, não do seu esforço, não das suas obras. Amém? Então, até aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Deixe aqui nos comentários, né, uma pergunta, o que você acha, o que você pensa de 2 Reis capítulo 5. Também compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos, seus colegas, né, seus familiares, e deixe um joinha, deixe um curtir também no vídeo, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.